Olá amigos do humanosemfoco.com.br, eu sou o seu professor de Geografia, Regiopídio Lacerda, né? Continuamos aqui a nossa caminhada rumo à aprovação do Enem, a escolha de uma boa faculdade pública para você estudar futuramente e aqueles também que estão tentando o ingresso aí no serviço público através dos concursos ou os alunos que buscam os vestibulares nas faculdades privadas, né? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia na videoaula de hoje, mandando um abraço aí para todos os nossos assinantes do humanosemfoco.com.br, continuando com a parte da geografia física, né? Hoje a gente vai falar da geologia, dos tipos de rochas da litosfera. Tranquilo? Então vejamos, na aula passada a gente viu a análise da evolução da história geológica do planeta, né? Desde a sua formação, lá no pré-cambriano, 4,6 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, ou seja, até a era cenozoica, dividida nos seus dois períodos, terciário e quaternário, desde as transformações do quaternário, como as grandes mudanças climáticas, os períodos de glaciações e interglaciações e o aparecimento do homem, né? Lembre-se também daquela discussão que existe sobre a ideia do antropoceno, né? De colocar mais uma época no Cenozoico por conta das alterações que são produzidas pelo homem no meio ambiente a partir dos seus interesses, principalmente, sobretudo, econômicos, tá certo? Então, a aula de hoje vai ser sobre os tipos de rocha, né? Os tipos de estruturas geológicas e os tipos de rochas encontradas nessas estruturas, ok? Então, a gente viu que a litosfera, ou crosta terrestre, é a camada sólida que envolve a superfície, que envolve a Terra, que na verdade forma a superfície do planeta. Essa crosta é formada por várias placas tectônicas que estão em constante movimentação. Essa movimentação vai ser chamada de tectônica de placas, que vai levar ao tectonismo e ao vulcanismo. Sabe, professor, a formação das grandes cadeias de montanha como os Andes, o Himalaia, as Rochosas lá nos Estados Unidos, ocorreram por conta dessa movimentação? Exatamente. A mais perceptível forma de ocorrência dessa movimentação vão ser os abalos sísmicos e os vulcões. A ocorrência dos terremotos, dos maremotos, que produzem as tsunamis, e as formações dos vulcões, que há muitos ainda em erupção, em atividade. Os vulcões do Havaí é um exemplo disso. Agora, recentemente, teve erupção vulcânica no Chile, né? Não é algo incomum, tá certo? Agora, o que você deve lembrar é que essas atividades ligadas à tectônica de placas, ou seja, vulcanismo, tectonismo, a formação das tsunamis, maremotos, elas não têm relação direta nenhuma com a questão do aquecimento global, efeito estufa, mudanças do clima, etc. A gente vai ver aulas sobre clima e é uma coisa completamente diferente dessas relações ou dessas catástrofes naturais ligadas à litosfera. Ah, por que você está falando isso então? Porque algumas questões querem confundir o aluno nesse sentido, né? Eles vão dizer que ocorrem tsunamis por conta de alterações ligadas à dinâmica da atmosfera. Não tem nada a ver. Tsunami, maremoto, vulcão e terremoto são associados à tectônica de placas, aos movimentos das placas tectônicas. Esses movimentos podem ser de três maneiras, ou eles ocorrem de três maneiras. Podem ser convergentes, né? Quando uma placa tectônica vai de encontro à outra, como acontece muito no Japão. O Japão é uma área de contato de placas tectônicas onde há muito movimento convergente. Por isso que de vez em quando você vai encontrar notícias sobre terremotos no Japão. Esse último aí de 2011, de grande magnitude, que gerou aquele problema lá da radioatividade, né, por ter atingido uma usina de geração de energia termonuclear e etc. Né? Então você tem muita notícia de terremoto no Japão, porque lá é uma área de confluência de placas tectônicas. Aqui na América do Sul você vai ter esse tipo de contato na costa do Pacífico. Nós estamos aqui na placa sul-americana e temos contato convergente com duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa do Pacífico.
Esse contato vai produzir a Cordilheira dos Andes e produz de vez em quando, faz gerar um abalo sísmico de magnitude um pouco mais elevada, principalmente na costa do Chile e na costa do Peru. Pergunta que muita gente se faz, por que é que no Brasil nós não temos tantas ocorrências de tectonismo, de terremotos e etc. Porque o Brasil está situado no centro de uma placa tectônica, ou seja, longe das bordas, longe das áreas de contato, né? Um aluno uma vez colocou na minha prova que o Brasil não tinha tanto abalo sísmico porque nós estávamos em cima de uma placa tectônica, mas é claro, né? Se a gente estivesse embaixo, estava queimando lá no magma do inferno, como diz. Nós estamos no centro da placa tectônica, longe das áreas de contato. A nossa área de contato aqui, convergente com as placas de Nazca e do Pacífico, vai refletir apenas pequenos abalos, que na verdade são sentidos com mais intensidade na costa do Peru e já chegam aqui com um índice de magnitude muito baixo. Agora, não coloque como verdadeiro nenhuma opção que diga que o Brasil é assísmico. Ou seja, nenhuma opção que diga que o Brasil não apresenta abalos sísmicos, que o Brasil não tem ocorrência nenhuma de terremoto. Isso é falso. Nós temos terremotos aqui por duas razões, né? Ou eles são reflexos de terremotos maiores que ocorrem nas áreas de contato, como esses que vêm do Peru e chegam aqui no Brasil com uma magnitude muito baixa, ou então são terremotos causados por acomodação de camadas antigas em falhas geológicas do pré-cambriano. É o que acontece em Sobral, aqui no Ceará, é o que aconteceu em João Câmara, no Rio Grande do Norte, com terremotos que giraram em torno de 5, 4 até 5,5 graus na escala Richter, tá certo? Então esses terremotos dificilmente vão produzir grandes tremores. Eles vão ser perceptíveis em alguns casos, mas jamais vai ser um grande terremoto. Tranquilo? Na costa do Brasil, costa do Atlântico, obviamente, né, nós tivemos um abalo maior. Esse abalo de 5,5 graus atingiu a cidade de Santos, a região de São Vicente, lá no sudeste do país. E ainda está meio que envolto a mistérios. Pode ter sido a acomodação de camadas ou o resultado de vários pequenos abalos. Mas, de maneira geral, nós temos aqui uma tranquilidade em relação ao tectonismo e ao vulcanismo. O que é que explica isso? A localização geográfica do Brasil numa área de centro de placas tectônicas. Mas, professor, nós não estamos próximos do litoral? Estamos, querido, só que a proximidade do litoral não significa necessariamente que nós estejamos numa área em que ocorre esse tipo de contato de placas tectônicas. Porque existem as placas continentais que vão em direção também ao oceano. A borda da placa sul-americana está no meio do Oceano Atlântico. E em relação ao continente africano, nós vamos ter um movimento divergente. É o segundo tipo de movimento de placas tectônicas. A placa africana vai na direção do leste, enquanto a placa sul-americana vem na direção do oeste. O que é que está acontecendo? Essas duas áreas estão separando. Quando elas estão separando, vão abrir frechas no assoalho oceânico e subida do magma, formação das cadeias mesoatlânticas ou mesooceânicas. Essas cadeias são formadas por rochas vulcânicas. Tranquilo? O terceiro tipo de movimento são os movimentos tangenciais ou conservativos, quando uma placa tectônica passa próxima da outra sem ter um contato direto. É o que acontece na famosíssima falha de San Andrés, lá nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia. Tranquilo? Segundo ponto em relação à geologia, a litosfera, são os tipos de rocha que ocorrem. A crosta terrestre vai ser formada por 3 tipos de rocha. As rochas podem ser magmáticas, podem ser metamórficas, podem ser sedimentares. As rochas magmáticas são aquelas rochas que se originam da solidificação ou consolidação direta do magma. Como é que isso pode acontecer? A ascensão do magma até a crosta terrestre através dos movimentos endógenos, ou aqueles movimentos do interior da Terra. Como é que o magma pode chegar até a parte da crosta? Através da abertura de frestas pelo movimento das placas tectônicas. Áreas de contato e áreas de separação são áreas suscetíveis a essa subida do magma. Agora você imagine a Terra na sua estrutura de crosta, manto e núcleo, entendendo que quanto maior for a profundidade, maior vai ser a temperatura. Então esse material magmático que está fluido, pastoso, extremamente aquecido,
quando ele encontra uma brecha na crosta da Terra, ela acaba ascendendo. A ascensão do magma vai gerar o seu resfriamento, porque quanto mais próximo da superfície, menor vai ser a temperatura. Esse resfriamento pode acontecer no interior da crosta, quando o magma não tem força suficiente para chegar até a superfície, e aí você vai ter a formação de uma rocha magmática plutônica. Tranquilo? Rocha magmática plutônica são as rochas que se originam no interior da Terra. Professor, tem outro nome para essa rocha? Tem, né? As rochas magmáticas também podem ser chamadas de ígneas ou rochas de fogo, e as plutônicas podem ser chamadas de intrusivas, porque são aquelas rochas que se formam no interior da crosta terrestre. Tranquilo? Como é que essa rocha pode chegar até a superfície? Através do processo de erosão, ou através do soerguimento dessas placas em movimentos tectônicos. Tranquilo? Exemplo. Qual é o melhor exemplo de rocha magmática intrusiva ou plutônica? A mais comum é o granito, que muito provavelmente você vai encontrar aí na sua casa, no assoalho, no balcão da cozinha, né, como revestimento, como parte de piso. O granito é uma rocha magmática intrusiva. A principal característica do granito é a sua textura equigranular. Os minerais, quartzo, feldespato e micas, estão bem distribuídos no corpo da rocha. E você consegue perceber esses minerais porque o resfriamento que deu origem a essa rocha foi um resfriamento lento. Por que foi lento? Porque ocorreu no interior da crosta. Tranquilo? O segundo tipo de rocha magmática são as rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas, que ocorrem quando o magma tem força suficiente para chegar até a superfície. Chegou até a superfície da Terra, o que é que vai acontecer? O resfriamento vai ser de forma intensa, muito rápida. Vai dar um choque térmico nesse material. E esse choque térmico vai consolidar a lava do vulcão de maneira muito rápida. Esse resfriamento rápido vai gerar uma rocha que tem textura vítrea. É o caso do basalto, que é uma rocha magmática vulcânica ou extrusiva. Essas rochas se originam a partir do derramamento de lavas vulcânicas na superfície da Terra. Professor, tem esse tipo de rocha no Brasil? Tem, né? Nós temos aqui o basalto lá na região sudeste, principalmente, sul e sudeste do Brasil, região centro-sul, que é onde você vai encontrar o solo da terra roxa, o mais fértil dos solos brasileiros. Área de produção de café, né? Área de produção agrícola intensa e etc. Então essas rochas são rochas magmáticas do tipo extrusivo. Tem outra rocha que eu posso lembrar aqui, que você deve conhecer, principalmente as meninas que estão assinando o nosso site, assistindo nossas aulas, que é a chamada pedra pómez, muito utilizada para fazer esfoliação da pele, né, fazer limpeza de pele, que é uma rochazinha muito leve, muito porosa, que é resultado também da ascensão do magma como vulcão. Tranquilo? Então as rochas magmáticas podem ser distribuídas ou divididas em dois grupos, as intrusivas e a extrusiva. A intrusiva do interior da Terra, a extrusiva se consolida na parte superficial. Essas rochas também podem ser chamadas de plutônicas, no caso das intrusivas, e de vulcânicas, no caso das extrusivas. E as rochas magmáticas também podem ser chamadas de rochas ígneas. Tranquilo? Existe um segundo grupo de rocha, que é chamado de rocha metamórfica. O que é uma metamorfose? É uma transformação. Então a rocha metamórfica é aquela que se origina de uma rocha pré-existente, ou seja, já existe uma rocha que vai passar por um processo de transformação. Essa metamorfose vai ocorrer a partir de quê? A partir do aumento da pressão e da temperatura. Aumentou a pressão e a temperatura, aumenta a pressão sobre esse material, vai modificar a estrutura dessa rocha, vai modificar o comportamento dos minerais. Eles passarão a ser minerais cristalizados. E esses minerais cristalizados vai formar um novo tipo de rocha, ou vão formar um novo tipo de rocha. Tranquilo? Exemplo de rocha magmática, a mais conhecida de todas, talvez, deve ser o mármore. O mármore era um calcário que passou por um processo de aumento de pressão e temperatura, os minerais do calcário cristalizaram e formaram o mármore. Tá? Ou a mais abundante, talvez, seja o gneiss, que é uma rocha que se origina a partir da metamorfose sobre o granito. Tranquilo? Segundo tipo de rocha, rocha metamórfica. Primeiro tipo, rocha magmática. As rochas magmáticas e metamórficas
formam um conjunto que são chamados de rochas cristalinas. Então, esse conjunto é chamado de cristalino ou embasamento cristalino. A estrutura geológica formada por esses dois tipos de rocha é que vai ser chamada de escudo cristalino, quando está na superfície, ou então de embasamento cristalino, quando ele ocorre na base das bacias sedimentares. Qual é a importância econômica das rochas magmáticas e metamórficas, dos escudos cristalinos? Qual a importância econômica disso? São eles que produzem os minerais metálicos. Ferro, manganês, cobre, níquel, zinco, né? São esses os minerais, principais minerais metálicos, que vão ocorrer onde? Nas rochas cristalinas. Tranquilo? Por que é que o Brasil tem muitos minerais metálicos na sua produção econômica? Porque tem uma vasta área de escudo cristalino. Algo em torno aí de 34% do território brasileiro é formado por rochas cristalinas. Beleza? O terceiro tipo de rocha vão ser as rochas sedimentares, né? O que é uma rocha sedimentar? É aquela rocha que passou por um processo de formação através do desgaste, do transporte e da deposição. Rocha sedimentar é aquela que se origina de uma rocha pré-existente através de um processo de intemperismo. O que é o intemperismo? Desgaste natural sofrido pelas camadas rochosas. Esse material intemperizado vai passar por um processo de transporte, intemperismo mais transporte igual a erosão, e a deposição ou sedimentação para a formação de uma nova rocha. Existem vários tipos de rochas sedimentares, né? Desde aquelas que são chamadas de rochas sedimentares detríticas, que são aquelas que se formam de detritos de outras rochas, e uma das mais comuns é a duna. Você vai na praia e tem várias dunas, algumas movimentadas pelo vento, outras paleodunas, como nas falésias, tem dunas fixas, fixadas pela vegetação, mas tem a mesma característica. A duna é uma rocha sedimentar não consolidada. Como é que ela se forma? Uma rocha pré-existente passa por um processo de desgaste, de intemperismo. Essa rocha é transportada, muito provavelmente, pela água dos rios e é depositada no mar. O mar joga esse material na praia e o vento junta esse material em um local apenas. Então você tem a formação da duna a partir de quê? Desgaste, transporte e deposição. É uma rocha sedimentar de origem detrítica. Só que as rochas sedimentares podem ser também de origem química. Quais são as rochas sedimentares de origem química? Aquelas em que a sua formação depende de um processo químico, obviamente. É o caso da gipsita, que é a rocha que origina o gesso. É sal antigo, ali é a formação do processo de evaporito. Ou o calcário laminado, que é uma rocha que se forma a partir da decantação do calcário, da precipitação de carbonato de cálcio. Então essas rochas são sedimentares de origem química. E existem as rochas sedimentares de origem orgânica, aquelas rochas que se originam a partir de matéria orgânica. É o caso do carvão mineral, é o caso também dos arrecifes ou dos recifes de corais. Os corais morrem juntos, vivem juntos, morrem juntos, obviamente. A relação ali é uma relação intraespecífica, harmônica, né, chamada de colonialismo. O material que é formado por células moles, né, ele vai ser mais facilmente decomposto e a carapaça dos corais acabam se consolidando e formando uma rocha sedimentar, muito comum aqui no nosso litoral, no litoral do Nordeste, nas praias de Porto de Galinhas, de Maragogi, até do próprio Recife, você vai encontrar uma série de formações com esse tipo de rocha. Então os recifes são também rochas sedimentares. As rochas sedimentares, na parte continental, vai formar uma estrutura geológica, ou vão formar uma estrutura geológica chamada de bacias sedimentares. Qual é a importância das bacias sedimentares? Duas que são as principais. A primeira, que vai ser a área de importante formação de aquíferos. Os melhores aquíferos ocorrem em rochas sedimentares. Quer dizer então que só pode ter água subterrânea se for em rocha sedimentar? Não. Pode ter no meio fissural em rochas cristalinas. Só que as águas subterrâneas que ocorrem em rochas sedimentares apresentam uma qualidade melhor. Por quê? Porque elas passam a ser filtradas pelos sedimentos. Quando acumula, acumula com água de boa qualidade.
Inclusive, a maior parte da água mineral que a gente consome são águas provenientes dos aquíferos, tá certo? Qual é a outra importância das bacias sedimentares? São nas bacias sedimentares que existe a ocorrência das bacias de combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e gás mineral ocorrem nesse tipo de formação rochosa. No Brasil, como nós temos uma estrutura geológica antiga, não há montanha recente. Então a estrutura vai ser dividida entre o embasamento cristalino, que pega aí cerca de 34% a 36% do nosso território, e as bacias sedimentares, com quase 65% do território brasileiro. Ok? Lá no livro didático você vai ter uma divisão clássica. 36% de escudo cristalino, 64% de bacias sedimentares. Né? Isso vai proporcionar ao Brasil uma grande produção de minerais metálicos, haja vista que vai ser 36% de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área, e uma boa produção de água subterrânea, é o caso do aquífero Guarani, né? O aquífero do meio norte, aqui onde tem o Piauí, o Maranhão, e é o caso também da nossa produção de petróleo, né? Que é também uma produção considerada elevada, muito embora você vai lembrar que a nossa base de produção de petróleo está na plataforma continental, que é uma parte do relevo submarino. Tranquilo? Entendido aí os 3 tipos de rocha, as estruturas geológicas, tectonismo e vulcanismo. Essa é a segunda parte da nossa aula sobre geologia, a parte lá a base da estrutura da litosfera, e a gente vai continuar na próxima aula falando sobre geomorfologia, ou seja, o estudo das formas de relevo da crosta terrestre. Tranquilo? Bons estudos, resolva as questões do nosso TD, né? Mande as suas dúvidas para o nosso e-mail e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos, até logo.